Olá, irmãos, tudo bem? Então voltamos para um novo vídeo. Eu estou fazendo uma compilação, né? Já estamos na parte 4. Estou fazendo no mesmo dia esses vídeos, mas eu não posso fazer ele no mesmo vídeo, senão fica muito comprido, né? Os irmãos muitas vezes não gostam de ver. E fica mais picado, acho que é mais fácil para os irmãos ver. Então, eu estou falando sobre a transição planetária à nova Terra, que está na palavra de Deus, e como é que a gente faz para entrar na nova Terra, né? Então, eu estou passando isso na Bíblia que tive, né, uma inspiração para falar sobre isso com os irmãos, então isso eu estou passando para os irmãos. Agora nós vamos falar sobre os Hebreus, né, 11 aos Hebreus. Porque nós estamos saindo de terceira dimensão para quinta dimensão, então eu quero mostrar que a nova terra está na Bíblia já faz séculos e como é que aqueles que querem entrar para a nova terra deverão se comportar, né? Como que deverão ser. E isso está na palavra de Deus já faz centenas de anos, né? Então vamos lá. A natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a gente precisa crer para fazer os movimentos, para fazer as coisas de Deus, né? Precisamos crer. Sem fé, sem crença, a gente não consegue agradar a Deus, fazer as coisas certas. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque tudo é feito de energia, né? Então, é tudo segredo, né? Que vai ser revelado um dia para nós, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque não morreu, né? Foi acolhido por uma nave extraterrestre, né? Então Enoque foi acolhido. Então ele não morreu também. Então, mas ele alcançou isso pela fé, né? Ora, sem a fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Porque a gente está num tabernáculo de carne no esquecimento, né? A gente encarnou no esquecimento. Então a gente não precisa crer pela fé. Se não tiver fé, a gente não crê, não faz oração, não faz as coisas certas. Nós precisamos crer, né? Pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. Porque Noé fez a arca, né? E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é o que é segundo a fé. Porque se ele não tivesse acreditado, não ia ter, né? Não devia ter feito a arca, né? E ele ia ter padecido, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ir. Então ele saiu da terra dele e foi para uma outra terra, né? Para receber por herança de Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, esperando a nova cidade. Então todo mundo está esperando a nova cidade, todo mundo que fez está esperando a nova cidade que vai vir agora na quinta dimensão. Porque todos esses servos foram usados por Deus. Nós estávamos em terceira, né, na terceira dimensão, desses 12 mil anos que se passou. Então todo mundo está esperando a nova terra.
que vai vir agora, irmãos. Agora nós vamos passar a terceira para a quinta dimensão. Tudo vai ser destruído e vai ser reconstruído pela nave Nova Jerusalém, pelos extraterrestres, né? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, enquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam todos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós não somos da Terra, nós somos de outros planetas que viemos para cá transmigrados. Nós precisamos mostrar que nós fizemos as escolhas certas para ficar na quinta dimensão, senão nós vamos ser transmigrados de novo. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, aqui de onde que a gente foi transmigrado, né? Teriam oportunidade de tornar. Então a gente não tem oportunidade de tornar, porque a gente está aqui há muito tempo, né? Então, não sei, gente, vamos voltar. Quem passar para a quinta dimensão, fizer as coisas certas, pode ser que volte para a Terra de onde veio, né? Existe alguma promessa nesse sentido também. Mas agora desejo uma melhor. Uma terra melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A cidade preparada são as colônias espirituais, né? Mas a nova terra, as colônias espirituais de terceira dimensão, mas a nova terra de quinta dimensão, né? E vai ter novas colônias espirituais de quinta dimensão também. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos para levar junto, né? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, que era para matar, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado do faraó. Acho que isso é para nós trazer para nós, né, esse gozo do pecado, né? A gente fazer as coisas da terra, né? De terceira dimensão. A gente não vai herder as coisas de Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, que Jesus Cristo passou, né? Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram.
Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo a paz os espias. E que mais direi? Falar, faltar-me-ia o tempo contado de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jafté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, abandonaram, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do rio do, do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela fé ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então, pela fé, nós temos bastante coisas a acrescentar, bastante coisas a buscar. Pela fé, nós temos que acreditar que a terceira dimensão está acabando. Pela fé, nós temos que acreditar que a quinta dimensão está vindo. Pela fé, nós temos que fazer nossa reforma íntima. Pela fé, nós temos que parar de fazer pecados. Pela fé, nós temos que parar de concupiscências. Pela fé, nós temos que fazer a reforma íntima. Pela fé, nós temos que acreditar na casa, plataforma de oração, na espiritualidade, na prática. Pela fé, nós temos que crer na Bíblia. Pela fé, nós temos que crer no mundo que virá, na nova terra que virá, que eu estou falando hoje. Pela fé, a transição planetária na nova terra. Pela fé. Que muitos não conseguem ver, muitos não conseguem sentir, mas pela fé verão e sentirão, irmãos e irmãs. Tenham fé. Orem, busquem, que vocês verão e sentirão Deus e Jesus dentro de vós. Peçam ajuda aos irmãos espirituais, eles vos ajudarão, tá bom? Então fica aqui mais uma parte, a parte 4, né? Da transição planetária à nova Terra, parte 4. Então Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.